E no nosso bate-papo de hoje eu tô com esse sorriso enorme porque eu encontrei mais uma gaúcha em Portugal, a Cíntia Ferreira. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, tudo bem. A Cíntia, ela é uma historiadora, ela é uma especialista em vinhos e uma mestre do turismo. E eu quero saber, Cíntia, agora, a nossa curiosidade é todo o turista que vem para cá. Ah, porque ela é uma guia super especializada, tá, gente? Vamos contar que ela vai contar a história agora pra gente. O que que o turista quer saber de Portugal? A gente sempre fala, senta que lá vem história, então senta que lá vem história. É a hora da história agora. Então, como historiadora, eu sempre digo que eu não consigo fugir de ser prolixa, né? Então, Portugal nos presenteia com histórias incríveis e eu tenho a felicidade de poder trabalhar aqui nesse país já há quase 10 anos, principalmente com clientes brasileiros e os clientes, todas as vezes que sentam no meu carro ou que fazem um walking tour comigo, seja pelo Porto, seja por Lisboa, eles sempre querem saber o que conecta Portugal ao Brasil. Sabe aqueles dias que as pessoas geralmente não prestam muita atenção na aula quando se é criança, quando se é adolescente? Sei bem. Eu sei bem. Eu vou ter aula de história agora. Quando chega aqui, todo mundo quer prestar atenção, quer entender, e aí as coisas começam a fazer sentido. Ah, então foi por isso que aconteceu isso e tal. Então a gente vai buscando muito com conexões de coisas e mesmo de frases que a gente fala no dia a dia lá no Brasil e que tem toda a relação com a história aqui em Portugal. Que pontos interessantes que eles te pedem, assim, num primeiro momento? O que que eles querem conhecer em Portugal? Primeiramente, para conhecer o país, Portugal hoje em dia está muito na moda, né? Todo mundo fala em Portugal. Há imensos canais disseminando um pouco da cultura portuguesa. Então, de maneira geral, os clientes querem saber sobre o patrimônio cultural, sobre o patrimônio gastronômico e sobre, claro, os vinhos, porque Portugal tem uma oferta infindável de vinhos. São 14 regiões vínicas e mais de 250 tipos de uva. Então, é um conjunto desses três que os clientes, geralmente os clientes brasileiros, procuram. E, bom, ela falou de vinho, gente. Vinho todo mundo gosta e curte. Então agora eu quero saber dos vinhos. Me conta sobre essas regiões um pouquinho. É, o Porque a gente conhece as básicas, certo? Quais são as básicas? A maior parte dos clientes no Brasil, que o mercado brasileiro já chegam, os vinhos do Douro, do Alentejo. Então, as pessoas já conhecem bastante esses vinhos. Mas, quando os clientes vêm para cá e eles, por exemplo, uma das coisas mais engraçadas é quando eles chegam no Porto e eles falam assim, tá, mas a primeira coisa que eles descobrem, o vinho do Porto não é feito no Porto? Eu digo, não, não. O vinho do Porto ele é feito a 70 quilômetros daqui, lá no Douro, no Alto Douro Vinheteiro. Mas o que é Douro? O Exato. que é Douro? E aí eles ficam assim, nossa, mas o vinho do Porto, então, mas por que tem esse nome, vinho do Porto? Não, o Porto pertence à região dos vinhos verdes. E eles, então uma coisa vai puxando a outra. A história vai puxando os vinhos e vai ficando tudo conectado. Só que eu já vi vinho verde e vermelho. Claro, o vinho verde é só uma denominação política. Olha, isso aqui é a pergunta de 1 milhão. Então, Pergunta de 1 milhão. Vinho verde é verde? eu já vi vinho verde vermelho. Por favor, me explica e explica para o nosso ouvinte. Espetacular, Larissa, espetacular. Eu fiz a pergunta do milhão. A Pronto. pergunta de 1 milhão, o vinho verde é verde? Não, gente, o vinho verde é o nome de uma região demarcada, assim como nós temos o Douro, o Dão, o Alentejo, então o vinho verde é só o nome de uma região. E aí, por conta disso faz muita confusão, mas o vinho verde ele pode ser tinto, rosé, branco, espumante, inclusive o vinho verde pode estagiar 10 anos, ou seja, pode ser um vinho envelhecido, o chamado vinho maduro. Isso causa muita confusão, mesmo entre os portugueses aqui em Portugal. Tô entendendo que você sabe muito mais de vinho e de história que o próprio português? É isso? Eu sou casada com um português, eu estou dentro do seio familiar dos portugueses e a minha sogra, e não sou eu que estou dizendo, minha sogra já me disse isso. Ela disse, nossa, mas tu sabe muito mais de história do que muitos portugueses. Mas é uma paixão, né? E a história de Portugal, ela, além de estar relacionada com o Brasil, e isso muitas vezes os brasileiros não visualizam, mas a história de Portugal é muito riquíssima. Inclusive, por exemplo, talvez tu não saiba, mas nós tivemos uma rainha espetacular
que não foi uma rainha portuguesa, mas ela era portuguesa na corte da Inglaterra, que se chama a Catarina de Bragança. E a Catarina de Bragança é responsável, sabe pelo quê? Que os ingleses mais fazem? O famoso 5 o'clock tea, ou seja, o chá das 5. Olha! Quem começou essa cultura foi Catarina de Bragança, quando se casou com Charles II, com Charles II, e ela leva para lá o chá, que fazia parte do comércio português, então ela leva junto com ela o chá, e ela não vai cumprir uma das funções que, infelizmente, a mulher no século XVII, ela tinha uma função, que era ser mãe. Procriar, né? Filhos para o marido, principalmente uma rainha, era o que se esperava. E ela não cumpriu com a função dela, então ela não podia ter filhos. Vamos saber se era ela, se era ele, mas sabe que a história ela tem. Mas sempre recai sobre a mulher. Sempre, sempre. E ela, então, para poder saber toda a fofoca que estava acontecendo no reino, ela juntava as mulheres todas às 5 horas da tarde para tomar um chá. Assim ela tinha todo mundo ao lado dela para poder conversar. Na corte. Na corte, para poder conversar. Catarina de Bragança. As rodas de fofoca, então, elas já eram proeminentes naquela época. E é uma das minhas fontes que eu adoro. Aliás, eu acho que a história, ela nos foi contada, e eu fui professora de história, então eu posso dizer isso, né, para mim. Sim. De uma maneira muito errada, com números e datas para decorar, então isso é muito complicado. Então eu gosto de contar a história através de fofocas. E eu trouxe aqui uma vasta coleção de livros. E o meu favorito, com licença, é esse daqui. Que ele é de uma mulher. E se chama Corte e Costura. Vou mostrar aqui, ó. Porque... Esse eu recomendo veemente. Principalmente para quem quer conhecer um pouquinho mais da cultura portuguesa. E ele só conta babados fortíssimos. Babados fortíssimos. Sim, histórias incríveis. Esse vai entrar para minha coleção. Gente, já dei uma olhadinha aqui. Corte e costura. Corte e costura. As maiores fofocas da nossa realeza. Já gosto da cor, inclusive. Então, esse aqui já vai entrar. E esse aqui conta os maiores babados da época. Os maiores babados. Inclusive, porque lá em Lisboa, a gente tem um bairro que se chama o bairro do Lumiar. E eu gosto muito de contar essa história. Porque nós temos lá os reis, e os reis, eles não eram assim tão santos como a gente pensa. Ok. E eles tinham um rei, o Dom Dinis, que é o pai da língua portuguesa, o fundador, o criador da Universidade de Coimbra. E ele era um frequentador de um convento, assim, não muito santo, que era o convento de Odivelas. Já cá conhecido, velho conhecido entre os historiadores. Convento de Odivelas. De Odivelas. Odivelas. Os arredores de Lisboa. Ok. E aí, a rainha Santa Isabel, que era a rainha casada com Dom Dinis, sabia que ele ia lá fazer uma visita, né, às freiras, assim, ia lá dar uma rezada, né? E ela, para garantir que o amado chegasse em segurança e saísse em segurança, mandava iluminar o caminho. O caminho, olha! Então, por isso que uma região, um bairro de acesso a Lisboa, se chama Lumiar. É um bairro de Lisboa, mas é o Lumiar, ou seja, onde se iluminava, onde ela iluminava o caminho para poder passar o rei são e salvo. Fomos a Lisboa. Ah, mas agora eu gostei de Lisboa, eu quero mais, quero um pouquinho mais de Lisboa. Me dá mais alguns pontos interessantes de Lisboa para a gente contar aqui para o pessoal. Lisboa é uma cidade incrível. Eu amo Lisboa. Lisboa, ela tem o sol, tem 300 dias de sol em Lisboa. Lisboa é uma cidade que nos traz uma lição de reestruturação. Lisboa, em 1755, teve das maiores catástrofes que nós já tivemos na Europa na época moderna, que foi o terremoto. Sim. Então, o terremoto foi muito devastador. Desde o Rio até o Rossio, tudo foi destruído. Então, realmente, a cidade de Lisboa ela foi reconstruída no século XVIII, muito em função desse terremoto, e muitas das coisas, por exemplo, que aconteceram no Brasil no século XVIII, a própria conjuração mineira, ou a Inconfidência mineira, como muitos chamam, teve reflexos desse terremoto. Então, Lisboa ela tem essa reconstrução e essa conexão com o Brasil.
E Lisboa não é somente ali o Rossio e o Chiado. Lisboa tem Belém, tem o Parque das Nações, tem toda uma parte maravilhosa de um parque verde no Monsanto. Então, Lisboa tem muito o que se conhecer. Então, além da gastronomia e do fado, e claro, da Alfama, que tem aquela história incrível, aquelas ruazinhas todas estreitas, e muitas expressões maravilhosas, né? E tem uma história muito engraçada que vem de Lisboa, mais precisamente do Bairro da Ajuda, isso acontece lá em 1807, quando a família real sai de Lisboa e vai para o Brasil, vai para o Rio de Janeiro. A famosa fuga da família. Sim, a fuga, exatamente. Exatamente. E a partir desse momento, a gente tem muitas coisas que acontecerão ali, porque as tropas de Napoleão Bonaparte estão chegando, já estão em Portugal, já estão vindo. Estão entrando. Estão entrando, então a família real ela se vê na obrigação de ter que sair às pressas. Então, eles começam a colocar as coisas todas dentro do barco e fazer aquela saída meio desordenada. Acaba ficando para trás muitas coisas, muitos livros encaixotados. E quando as tropas chegam, dizem que eles ainda conseguem ver na Barra do Tejo as naus, as navegações, os barcos ainda saindo, se distanciando. E daí vem a expressão haver navios. Porque quando eles chegaram aqui, eles ficaram a ver os navios que estavam se afastando na Barra do Tejo. Tanto as pessoas, os portugueses, que entraram em desespero. Vocês imaginem vocês no Brasil. Se acontece uma guerra e, de repente, o presidente da República foge para a Argentina. Que loucura! Ou pior, ele foge para os Estados Unidos. Foi basicamente o que aconteceu aqui. Estavam entrando as tropas de Napoleão e o rei foi para o Brasil. Então, os portugueses ficaram muito indignados, Fultz. E por isso também essa expressão, haver navio. E ficaram sozinhos, né? Exatamente. E a gente tem outras expressões interessantes aqui. Aliás, tem várias, né, Cíntia? Entrega. Entrega. A gente tem muitas expressões. Várias. Tem uma expressão que eu gosto bastante, que é uma expressão bem portuense. Como eu moro no Porto, eu tenho ali uma raiz muito gostosa com a cidade do Porto, que é um dos termos que a gente fala que é fazer das tripas coração. A gente fala muito isso, né? Que é fazer das tripas coração, é fazer mais aquilo que você pode com aquilo que você tem. O que é fazer das tripas coração? O portuense, ele é chamado de tripeiro. Porque desde muitos anos atrás, a cidade do Porto, como o próprio nome diz, é um porto. Então ela vende a carne e o que sobra são as tripas, são as entranhas. E as entranhas geralmente eram servidas com feijão branco até hoje. Recomendo que quem não é avô, experimente. É muito gostoso para quem gosta de tripas, né? Essas pessoas então já estavam acostumadas a fazer as tripas. E vocês lembram muito bem do Brasil, do Dom Pedro I, aqui Dom Pedro IV. O Dom Pedro IV, ele, em algum determinado momento, ele tem que vir para cá, e essas são muitas histórias, eu vou tentar diminuir ela aqui um pouquinho. Ele vem para cá para tentar conseguir, para tentar garantir o governo para a filha dele, para que depois vai ser a Maria II. E ele vem para a cidade do Porto, ele aporta em Matosinhos, na Praia da Memória, e ele vem para a cidade do Porto. Ele fica mais ou menos nas mediações da Igreja da Lapa, e lá ele fica cercado pelas tropas do próprio irmão durante quase um ano. Durante quase um ano, eles ficam cercados na cidade do Porto pelas tropas do irmão que estavam tentando usurpar o trono, que seria por direito da filha de Dom Pedro, Dom Pedro I, Dom Pedro IV em Portugal. Então, saiu a expressão fazer das tripas coração, quando já não se tinham mais nada para se comer, depois de 11 meses, realmente eles passavam muita fome, e é por isso que depois o nosso Dom Pedro I vai ter tuberculose e vai morrer super jovem, né? Ela é Queluz, no 14º Dom Quixote, no quarto que ele nasce e que ele morre. Outro ponto de muita curiosidade, os brasileiros amam. Amam, e a gente quer saber. Exato. Pode contar sobre o que é isso. Exato. E aí, então, ele fica cercado lá, e daí vem essa expressão, fazer das tripas corações. Fazer das tripas coração. Aliás, é na Igreja da Lapa que ainda está o coração de Dom Pedro. Porque ele, no meio desse conflito todo, ele pediu para que o coração dele, o corpo dele está em Petrópolis, no Brasil. Sim. Mas ele pede, então, para que o coração dele fique na cidade do Porto. Fique na tamanho a gratidão que ele tem
pela população portuense? Gente, que aula de história. A história que eu não tive na escola, eu estou tendo aqui em Portugal. Cíntia, me conta uma coisa agora. Tu moras na região do Porto. O Porto hoje é um lugar que é falado, incrivelmente falado, né? Existe aquela coisa de Lisboa ser a capital, enfim, né? Mas Porto é Porto e vem realmente com um peso no turismo e economicamente falando dentro de Portugal incrível, certo? É. Como que é visitar o Porto? Por onde a gente começa no Porto? Vamos lá. Eu cheguei aqui, contratei a Cíntia e eu quero entender de Porto, até porque eu não conheço o Porto ainda. Ela vai fazer isso comigo. Então me conte do Porto, por favor. Tu estavas a dizer, o norte hoje, ele chama a atenção primeiro pela segurança. Então nós temos uma segurança ímpar no norte de Portugal. Segundo, pelas infraestruturas. O Porto hoje está passando por um processo de remodelação e de ampliação da linha de transporte público que vai ficar excepcional ao longo dos próximos anos. Então é uma cidade que tem esse potencial. O Porto também tem uma vida noturna muito ativa, junto com toda essa segurança e essa qualidade de vida, também tem ótimos restaurantes e uma gastronomia espetacular. E quando você chega para a cidade do Porto, você que vai conhecer a cidade do Porto, eu sempre digo que o melhor local para a gente conhecer a cidade do Porto, para a gente começar a conhecer a cidade do Porto, é colocando a cidade do Porto para dentro da gente. É começar pelo Mercado do Bolhão. O Mercado do Esse eu Bolhão... já vi, achei incrível. Eu não conheço, eu passo no Porto, eu vou e volto ao Porto, eu trafego no Porto, mas eu posso dizer que eu não conheço o Porto. Então, mas o Mercado do Bolhão eu vi, eu achei incrível. Começamos lá, então, é isso? Eu penso que sim. O Mercado do Bolhão, ele reúne ali, ele foi reformulado, ele é um mercado de 1914, ele fechou as portas em 2018 e abriu em 2022 totalmente reformulado. Então, ele tem ali a união de tudo aquilo que é típico aqui em Portugal, de tudo aquilo que é genuíno, mas com uma pitada de novidade. Então, a gente vai poder provar praticamente todas as 14 regiões vínicas, provar os queijos, provar os fiambres, provar os enchidos, os embutidos. Então, isso é muito gostoso. Então, a gente parte dali com esse conforto, sabe assim? A barriga cheinha, o coração quentinho, porque a gente vê ali todas as senhoras antigas, a Lindinha, que é uma senhora muito amada, que trabalha ali, vão contar a história do pãozinho, do bolinho. Então, isso é muito gostoso. Então, a gente sai dali já com o coração quentinho para explorar a arquitetura do Porto, que diferente de Lisboa, enquanto que Lisboa teve um rebranding no século XVIII, o Porto não. O Porto é pedra sobre pedra. Então a gente vai ter o românico, a gente vai ter o neoclássico, a gente vai ter arte nova, a gente vai ter arte deco, tudo isso numa esquina. Olha para um lado, pro românico. Olha para o outro, arte nova. Olha para o outro, neoclássico. A gente tem tudo isso numa esquina, então é fantástico. E agora eu tenho visto, né, alguns empreendimentos que vêm já muito nesse contexto mais moderno mesmo, mais contemporâneo, né? E é um contraponto interessante, gente, porque é bem isso que ela falou. A gente olha de um lado, vê um cenário, olha para o outro lado da rua e tem milhares de arquiteturas acontecendo ali ao mesmo tempo, né? E uma outra vantagem do Porto, que agora tu falaste e me lembrou, e que para mim conta muito, porque como gaúcha, mas vivia em Santa Catarina, a praia é fundamental. Sim. No Porto, a gente tá a 10, 15 minutinhos da praia. E tu disseste ali, por exemplo, em Vila Nova de Gaia, que é outra cidade que é linda. Nossa, tem uma vista para o mar, tem praias maravilhosas, tem uma igreja em Vila Nova de Gaia que fica em Miramar, que é a Capela do Nosso Senhor da Pedra, que é uma igreja que fica mesmo na beira da areia, assim, ela foi construída em cima de um outro templo que existia paleocristão.
e ela tem uma visão maravilhosa, isso tudo na modernidade de Vila Nova de Gaia. Então a gente tem a história do Porto, que é uma cidade que tem processos muito antigos, desde antes da época dos romanos, desde os celtas, e atravessa o rio, e a gente tem uma cidade totalmente nova, totalmente tecnológica, que é Vila Nova de Gaia, com prédios e infraestruturas maravilhosas, à beira do mar. Mais ou menos. A gente precisaria aqui pelo menos alguns episódios para falar de Portugal de norte a sul, e tem muita coisa para a gente falar, mas e a gente falou um pouquinho de Lisboa e está falando um pouquinho de Porto, mas Cíntia, deve ter alguma outra cidade, né? As cidades escondidinhas em Portugal que você acha interessante da gente falar agora para o pessoal. Alguma assim que brilha teu olho. Eu gosto do olho brilhando. Eu acho que aqui no norte, nós temos muitas cidadezinhas maravilhosas. Uma das cidades é Penafiel. Acho que Penafiel é uma cidade que faz todo sentido. Ela está muito perto do Porto. A gente já muda aqui um pouco da nossa geografia e já parte mais para as vinhas. Então, para quem quer viver um pouco longe da cidade e mais em contato com o campo, em contato com as vinhas, Penafiel é um lugar ótimo. Mas também tem outro lugar que bate meu coração, que é Braga. A cidade que eu moro. Braga os bracarenses, eu acho que é a parte fundamental de Braga. Braga é formada por pessoas incríveis. Eu tenho uma conexão muito gostosa com Braga, faço muitos tours para lá. Nós vamos muito ao centro de Braga, ao Santuário Bom Jesus do Monte. Lindo. Que é o patrimônio da Unesco. Imperdível, tem uma vista maravilhosa. E Braga é uma cidade que reúne história e a modernidade lado a lado. E com a dedicação, com a atenção do bracarense. E a gastronomia minhota, meu Deus! Maravilhosa. Parabéns. É maravilhosa. Você adora uma gastronomia também, né? Faz parte. Agora eu quero saber qual é o tipo de vinho que você mais gosta. Eu hoje, atualmente, eu tô numa onda de brancos. Então, eu tô numa onda de brancos, eu tô muito interessada nos vinhos brancos e hoje me atrai muito um vinho de uma uva específica, do Dão. Dão é uma região muito pouco conhecida dos brasileiros e ela é o berço da Touriga Nacional, que é a uva Encruzado. A Encruzado é uma uva branca, ela tem bastante acidez, mas ela tem uma capacidade de envelhecimento ótima. E saem vinhos espetaculares. Incríveis. Então, hoje é minha paixão. Você, como especialista de vinhos, você deve estar sempre buscando, né? Novas possibilidades. Hoje o enoturismo, ele cresceu muito. Então, o enoturismo, ele é união de história com a gastronomia, com os vinhos. Então, o enoturismo não é só mais o vinho, ele é uma experiência completa que envolve os 5 sentidos. Então, cada vez mais as pessoas não estão mais procurando um ponto, um spot para lá tirar foto. Não, as pessoas estão procurando experiência de qualidade. E é esse tipo de experiência que o enoturismo te entrega de uma maneira muito interessante, muito multidisciplinar, aonde que a pessoa que faz o enoturismo, ela sai de lá com a sensação de que realmente conheceu, entendeu aquela palavrinha que muitas pessoas não entendem, que é o terroir. Quando tu faz uma viagem, quando tu faz um tour enogastronômico, tu entende completamente essa palavra terroir, porque faz todo sentido. Sim, são as experiências e experimentar tudo ali, né? A gente só conhece uma cidade quando a gente realmente caminha por ela, né? Vai na gastronomia, degusta tudo aquilo que ela tem de melhor, como se nós fôssemos locais mesmo, né? Então, isso é bacana. Para montar um roteiro, né? Quando as pessoas até te chamam, olha, Cíntia, estou indo para Portugal e quero montar um roteiro. Como que você faz esse roteiro, essa montagem? Claro, a nossa empresa, nós trabalhamos, eu, meu irmão e minha cunhada. Então, é uma empresa familiar. Então, sempre vem para nós a pessoa... Já de muitos anos aqui, inclusive. Já 10 anos, já. A empresa tem 10 anos. Então, as pessoas, elas vêm geralmente com uma ideia de que Portugal é muito pequeno. Então, elas vêm assim, olha, eu queria conhecer Lisboa, Porto, Algarve, tudo num dia.
Que mal, é normal, é muito comum. Então, a gente sempre fala para as pessoas, olha, quem sabe vamos dividir o teu roteiro, vamos fazer assim, vamos conhecer uma capital, ou a capital, né? Porque eu brinco que tem o Porto, que é a capital do norte, e Lisboa, que é a capital do sul, a gente sempre considera, o portuense já considera a segunda capital, então, ou faz uma base no Porto, ou faz uma base em Lisboa, e aí de Lisboa sempre tem Sintra e Cascais, sempre. Tem também Évora, é o Alentejo, né? Évora, conhecer a Cartucha, o berço do Piramanca, que é uma paixão dos brasileiros, Sim. né? Então, começa... E Fátima, né? Fátima. Essa triangulação não tem para onde fugir. O turismo religioso é sempre muito, muito forte, né? Muito presente. Fátima aqui é o Vaticano. Querendo ou não, basicamente. Basicamente. A história é muito linda. E Aveiro é a Veneza. Aveiro é a Veneza portuguesa, é um moliceiro. E Aveiro, por exemplo, além de Lisboa, também pode-se fazer o Porto como sendo o centro. E aí pode conhecer Aveiro, que é a Veneza portuguesa, o lar dos ovos moles, que é uma delícia. Depois pode conhecer Braga e Guimarães, tudo num dia só. Junta Braga e junta Guimarães, que é o berço da nacionalidade portuguesa. Faz também o City Tour na cidade do Porto, que é para poder compreender um pouco dessa história antiga do Porto. E não poderíamos deixar de falar o Douro. Douro, sim, 9 de 10 roteiros que a gente faz no norte. O Douro está sempre lá. Excelentes dicas. Claro que a gente adoraria ficar falando aqui de Portugal inteiro. Precisaríamos muito mais tempo para isso e não vamos ter agora. Então a gente vai ter que trazer a Cíntia aí para a próxima temporada também, porque um papo agradável, história, turismo, vinho, gastronomia, é tudo que a gente gosta. Cíntia, me fala uma coisa. Aliás, me contaram dos bastidores ali que você tem uma pergunta surpresa para mim. Todo mundo está fazendo perguntas surpresas. E aí, lance a sua pergunta. Então, fiquei com muitas perguntas aqui na minha cabeça, mas eu acho que uma que eu acho que é mais interessante. Quando tu estavas te preparando sobre Portugal, qual foi a história, ou qual foi a parte de Portugal que te chamou a atenção, mas que quando tu chegou aqui era totalmente diferente? Uau, gente, essa pergunta, acho que ela me pegou. Acho que ela me pegou. Talvez eu tenha que te responder na próxima temporada. Não, na realidade eu vim preparada, eu já vim preparada, eu sabia que era Braga. Ok. Né? Isso é um pouco tempo ainda aqui, e eu ainda acho que eu estou naquela fase. Como eu sou apaixonada por Portugal, né? Eu já era apaixonada, e chegando aqui a minha paixão ela ficou até maior. Então, assim, eu acho que eu ainda não passei por essa situação de me frustrar com alguma coisa, ou que era diferente. Não, acho que não, porque eu gosto de olhar para as cidades que eu estou passando, e eu tenho passado por várias cidadezinhas, e eu gosto de extrair o que tem de melhor. Interessante. Não me frustrei, não me frustrei. Que gostoso. Tudo bem que nessa vez que eu tô aqui, eu não desci ainda para Lisboa. Eu tinha estado em Lisboa alguns anos atrás, por umas 2 vezes, turismo, que eu fiz esse circuito, o turístico, né, tradicional, por assim dizer, né? Morando aqui, tudo muda de figura, né? Então, tem uma região que eu não conheço de nada, nem de turismo, nem de ter ido aqui. Eu sei que está lá embaixo, que é Algarve. É uma região que eu tenho muita curiosidade, porque eu vejo uma fotografia muito linda da região, né? Mas é praia, enfim, mas eu tenho muita curiosidade de conhecer. Não sei se lá pode ser que eu fique. Acho que eu não vou ficar com frustração nenhuma. Não, esquece frustração. Mas por que eu te pergunto isso? Porque quando eu vim para cá conhecer Portugal antes de vir morar, eu tinha uma ideia de que o país era antigo, de que as tradições eram muito ortodoxas, de que o país era atrasado. Eu não sei porquê, mas eu tinha essa ideia de Portugal. E quando eu cheguei aqui, eu vi um país tão maravilhoso, tão rico. Talvez, se eu tivesse vindo com essa tua ideia, com essa tua visão, eu não fosse surpreendida.
Mas eu vim com uma ideia de que aqui era muito antigo. Você veio com preconceito. Exato. Ela veio com preconceito. Muitas pessoas têm. E quando eu cheguei aqui, eu disse, meu Deus, é maravilhoso, é lindo, é bonito, é jovem, a gente tem o moderno e o antigo. Tudo junto e misturado. Tão bonita. E isso foi para mim, esse foi um descobrimento e que me fez me apaixonar ainda mais por Portugal e que transformou tudo muito mais fácil. Eu acho que a gente tem que chegar num lugar e olhar com os olhos da alma, né? Sem o olhar do preconceito ou do nosso achômetro natural que a gente tem. Então, é isso. Poxa, que papo agradável com a Cíntia. Se vocês precisarem da Cíntia aqui, sigam a Cíntia na rede social, porque é incrível, ela tem cultura, história, vinho, tem tudo junto numa única mulher. E, ó, detalhe, é gaúcha como eu. Então, mais né, minha amiga? Cíntia, obrigada por esse papo incrível. A gente se encontrar em Portugal, gente, é muito legal. A gente roda o mundo, né? E a gente sempre encontra de frente com as nossas raízes. Tô amando tudo isso. Obrigada por esse papo incrível, viu? Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E eu te espero no nosso próximo episódio.